Olá, meu nome é Alexandre, eu sou psicólogo e eu vim falar hoje com você sobre um tema muito importante. Eu vim falar especialmente com você que perdeu alguém muito próximo, que alguém muito querido, muito amado seu morreu. Eu vim falar com você que perdeu seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, seu marido, seu namorado, sua namorada, seu irmão, sua irmã, enfim, alguém que tem uma importância muito forte na sua vida e que essa pessoa morreu. Só que essa pessoa não morreu de uma morte comum. O que eu estou dizendo de uma morte comum? Ela não morreu por conta de um problema de saúde. Ela não teve um infarto, um derrame. Ela não morreu de câncer. Ela não morreu de um acidente. E ela também não morreu sequer pela violência. Essa pessoa morreu porque ela se suicidou. E isso eu quero falar com você. O suicídio, ele é um problema cada vez mais comum e muito importante de ser discutido. É um problema de saúde pública, considerado pela Organização Mundial de Saúde e pelo próprio Brasil. Trabalhar com o tema do suicídio e com as pessoas que sobreviveram ao suicídio, com as pessoas que estiveram, que permaneceram após a morte aí do seu parente, é um tema de prevenção ao suicídio. Por quê? Estima-se que 5 a 10 pessoas fiquem profundamente afetadas pelo suicídio de alguém próximo. Só o fato de alguém próximo a você ter se suicidado, isso por si só é um fator de risco para que novos suicídios aconteçam. Por isso é fundamental falar, e por isso é um tema de prevenção ao suicídio. O suicídio faz com que as pessoas que viveram próximas às pessoas que se suicidaram torne o luto mais intenso, de uma forma mais intensa do que os outros tipos de morte. Por quê? Eu postei na minha página do Facebook um vídeo que fala sobre depoimentos, tanto das pessoas que tentaram se suicidar, quanto de familiares que perderam seus parentes. E lá tem a fala de um colega meu, que ele fala que o preconceito e o estigma frente ao suicídio vai fazendo com que o luto não termine nunca. Quando uma pessoa chega para você e fala para você que o seu parente está no inferno porque ele se suicidou, ou quando uma pessoa olha para você e vai falando para você, mas você não viu porque ele estava deprimido, como você não percebeu, meio que culpando você pelo fato de seu parente ter morrido. Ou ainda, pessoas que vão falando, vão culpabilizando as pessoas que se suicidaram, no sentido de julgá-las, de dizer que foram fracas, que não foram leais, que traíram. Todas essas falas, estas e outras falas, vão fazendo com que nós vamos nutrindo sentimentos ruins para nós mesmos e para a pessoa que morreu. E isso vai fazendo com que a gente não consiga elaborar essa morte. Não é fácil elaborar nenhum tipo de morte. Não é fácil elaborar a perda de uma pessoa querida. Mas o preconceito e o estigma vai fazendo com que a morte dos parentes que cometeram suicídio seja mais difícil até de se elaborar. É sobre isso que eu quero falar com você e eu te convido a estar
junto comigo nesse vídeo para a gente estar podendo refletir sobre esse assunto. Vem comigo. Bom, para poder iniciar a nossa conversa, eu trouxe um pouco de alguns conceitos, algumas características que um dos autores brasileiros que falam sobre o suicídio, que é o Botega, ele percebe nas famílias que tiveram algum parente seu que cometeu suicídio. Ele vai falar ao todo de 6 características, né? A primeira característica que a gente vai falar é sobre o estado de choque que a família fica ao se deparar com o suicídio de um parente seu. E o estado de choque ele se caracteriza porque, em muitos casos, o risco do suicídio não foi nem percebido. Algumas vezes, as pessoas deram sinais e não foram adequadamente vistos, até por falta de informação, né? Outras vezes, a pessoa também não deu muitos sinais, talvez não deu sinal para a família, né? Mas, de qualquer maneira, assim, as pessoas, muitas vezes, a família não acredita que aconteceu o suicídio. Não acredita que aconteceu o suicídio, que foi um outro fator, ou que a história está mal contada, mal explicada, né? A característica, essa questão do choque, do estado de choque, também se depara por uma situação, por exemplo, que eu não sabia, mas que é fundamental. A maior parte dos suicídios, cerca de 51% dos suicídios que acontecem no país, acontecem dentro da própria residência da pessoa que se suicidou. Isso faz com que se torne muito comum com que o próprio familiar se depare com a cena do suicídio. E essa cena, parecido com o que acontece com cenas de tragédia, vai se apresentando novamente na mente, na memória das pessoas que presenciaram esse fato. É muito comum as pessoas sonharem com isso, né? É muito comum, no meio de uma conversa, novamente, a cena voltar. E isso faz com que os familiares tenham que conviver com essa lembrança, né? Muitos parentes que tenham, de repente, algum quadro psiquiátrico, esse quadro se torna agravado por conta disso, né? Uma depressão se torna agravada, ou uma síndrome de pânico, ou mesmo sintomas, questões mais sérias, né? Tais como a esquizofrenia, as psicoses, enfim. É muito comum que isso vá se tornando, pelo impacto emocional, vá tornando o transtorno, enfim, a dificuldade emocional da pessoa mais agravado. Não é incomum também que as pessoas, depois do suicídio de um parente, comecem a fazer uso de álcool e outras drogas de maneira excessiva, né? Isso é muito comum isso acontecer. A segunda característica que também é muito comum entre os familiares e pessoas próximas é a culpa. É muito comum que as pessoas que viveram próximas se sintam culpadas. Um pouco pelo que a gente falou na introdução do vídeo, que é quando existe uma cobrança social de que você não viu, você não percebeu, né? Que você poderia ter evitado o suicídio, enfim, do seu parente. Isso também se torna mais complicado quando efetivamente a pessoa avisou. Quando efetivamente ela mostrou, ela de alguma maneira falava, ela ameaçava isso. E isso
pode ser também um fator que aumente o sentimento de culpa. O sentimento de culpa que o familiar teve, o amigo teve com essa situação. Muitas vezes, somente depois do suicídio é que a gente vai entender algumas atitudes que a pessoa teve, né? Algumas ações são muito características das pessoas quando vão tentar o suicídio, quando vão se suicidar. Elas querem, às vezes, resolver a situação financeira delas ou deixar os parentes em uma situação confortável. Então, acertam uma questão de seguro de vida, pagam todas as contas, deixa tudo acertado. Eles estão planejando isso, né? Também, de uma hora para outra, começam a fazer algumas declarações de amor, né? Começam a dar um tom de despedida na conversa que eles que eles estão tendo conosco, com as pessoas próximas, né? Vão se desculpando de antemão por alguma coisa que fizeram, vão dizendo que amam, né? Isso também são alguns gestos que a gente precisa estar atento, né? E algumas vezes os familiares podem até se sentir aliviados pelo fato do parente se suicidar. Eu vou explicar. Muitas vezes os familiares convivem com uma pessoa que tem um transtorno mental ou que tem um transtorno de personalidade, por exemplo, né? Que tem alguma questão de relacionamento em que o relacionamento dela é muito difícil e que, gente, não é fácil conviver com uma pessoa que tem uma doença mental. Não é fácil. Quem tem um doente na família sabe o que eu estou dizendo. E muitas vezes essas pessoas, por várias vezes, já tentaram suicídio. Por várias vezes ficam ameaçando de que vão se matar. E isso vai gerando uma situação bastante difícil de se administrar no dia a dia. E quando isso efetivamente acontece, pode existir, em alguns casos, um sentimento de alívio. Bom, enfim aconteceu. Enfim aconteceu o que ela havia sempre se ameaçado, né? E isso gera culpa. Isso gera muita culpa, né? É importante trabalhar esses sentimentos de culpa. Tanto o sentimento de culpa quanto aquele estado de choque inicial, aquela impressão inicial que se teve, aquelas sensações que se tem, né? Vamos para o terceiro tópico. Bom, a outra característica que eu queria falar, na verdade serão duas, né? É o que a gente chama de o sentimento de raiva e também de desamparo. É muito comum que a gente sinta raiva. Raiva do acontecimento, raiva do que aconteceu, raiva da pessoa que se matou, né? Raiva, às vezes, dos profissionais que cuidavam da pessoa que morreu. O psiquiatra, o psicólogo, a equipe de saúde, quem acompanhava, né? Às vezes sinta raiva também da própria pessoa que se matou, no sentido de considerá-lo egoísta, né? Que só pensou em si mesmo. Tem uma das falas num livro que eu gosto de indicar, que está disponível na internet, que chama Suicídio e os Desafios para a Psicologia. É um livro para psicólogos que é do Conselho Federal de Psicologia. Mas ele tem vários textos interessantes. E tem uma psicóloga que chama Lúcia Cecília da Silva. E ela fala de alguns
algumas situações que eu acho que são bem representativas. Uma das pessoas fala para ela que o parente fez, o que a pessoa amada fez ao se suicidar foi um cala-boca. Foi um cala-boca que ela não teve nem chance de responder. Inclusive, uma das coisas que eu não falei sobre a questão da culpa é que muitas pessoas às vezes se matam e atribuem culpa a alguma pessoa próxima, algum familiar ou a alguma situação que aconteceu. E isso faz com que a gente se sinta culpado com isso, mas também com raiva. Com raiva porque a gente não pode se defender. A gente não teve o direito de se defender. Né? Essa psicóloga também traz uma outra situação que é aí que eu gostaria de falar sobre a questão do desamparo. Né? E ela atendeu uma adolescente que foi muito... eu acho que é muito representativo. Né? Ela fala assim, que porcaria de filha que eu sou. Que porcaria de filha que eu fui. Que a minha mãe não conseguiu viver nem por mim. Ela não conseguiu viver nem por mim, nem pelos meus irmãos. Ela não conseguiu viver pelos seus filhos. E eu acho que é importante a gente poder esclarecer uma situação. Na crise suicida, quando a gente fala sobre a questão da crise suicida, existe um momento em que um dos autores, na verdade o precursor sobre o estudo da suicidologia, que é o Schneidman, ele cunhou um termo, ele criou um termo, que ele chama da psiqueike, que é a dor psíquica. Existe uma dor psíquica que é intolerável, que ela é sentida como intolerável, que ela é sentida como interminável. E o Bottega também fala de um outro termo, que ele chama da constrição cognitiva. O que é isso? A pessoa não vê mais alternativas de lidar com o seu sofrimento. Ela não consegue mais ver outra forma de acabar com o sofrimento que não seja se matando pela via do suicídio. Então, alia-se uma dor insuportável, que ela é sentida como insuportável, que ela é sentida como interminável, com uma visão de que somente o suicídio vai poder tirar a vida dessa pessoa, a pessoa ela não pensa em mais nada. Aliado a esse fato, uma das características também importantes de se avaliar na questão do suicídio é a questão da impulsividade. Muitas pessoas cometem esse ato, um ato impulsivo, que é realmente para não pensar. Elas não pensam, elas somente fazem, querendo se livrar de uma dor, de um sofrimento. Uma outra questão que eu acho que é também importante é que também, gente, não adianta muitas vezes ficar se questionando ou procurando entender as razões pelas quais a sua pessoa amada se matou. Às vezes essa resposta não vai vir nunca, porque essa resposta só vai ser dada pela própria pessoa que se matou. E às vezes nem por ela, porque nem ela mesma sabe ao certo o que aconteceu. Ou, como eu disse, às vezes agiu impulsivamente e tirou a própria vida. Então, ficar se questionando a todo momento, ou todos os dias, ou carregar essa dúvida pela vida, é uma situação muito angustiante e que muitas vezes não vai ter resposta. Muitas vezes isso não vai ter resposta. Vamos para a última parte do vídeo. Bom, por fim, uma outra característica também que eu gostaria de falar é sobre uma forma de reação que não é uma forma de reação exclusiva da questão da morte pelo suicídio, né? Ela é uma forma de reação geralmente encontrada nas outras mortes, né? Que a gente chama de agitação. Né? A pessoa, na verdade, a agitação ela acaba sendo uma forma reativa à angústia da morte.
para não pensar, a pessoa toma frente de toda a situação. Essa é a pessoa que vai cuidar de todos os detalhes do velório, de todos os detalhes do inventário, de todas as situações que envolvem a questão da morte. É essa pessoa que depois que volta para casa e termina o velório, ela vai trabalhar e vai se enfiar no trabalho e vai buscar muitas coisas para fazer para que ela não possa ficar parada. No trabalho fora de casa, às vezes no trabalho dentro de casa, que vai querer resolver várias coisas, porque ela não pode parar para sentir. O que de maneira muito comum acontece é que uma hora essas pessoas vão cair. E quando elas caem feio, sobrevém uma depressão, né? É necessário falar sobre sentimentos, sobre a perda, sobre tudo isso que está gerando dentro de você. Se os sentimentos não são falados, eles vão aparecer de uma outra forma. E essa última característica que eu queria falar, que é a questão do silêncio. Especialmente na questão do suicídio, o silêncio ele é um imperativo. As pessoas não falam sobre isso. E é muito comum, mas muito comum, que a causa da morte do seu parente seja mascarada. Muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas não falam sobre essa questão do suicídio. Não falam que o parente morreu porque é vergonhoso isso. Porque você vai ter que ficar explicando o que aconteceu. Você vai ter que ficar se justificando por que você não tomou as providências, por que ela não seguiu, enfim, os caminhos. E isso é muito difícil, porque é um sofrimento que a gente vai vivendo sozinho calado, né? As pessoas se isolam socialmente, né? Têm vergonha, silenciam sobre o assunto. O suicídio é uma dor que ela acaba não sendo compartilhada. E o Bottega ele fala, tem uma frase que para mim descreve muito isso, né? Ele fala assim: em termos pessoais e sociais, o suicídio é uma tragédia silenciosa e silenciada. Silenciosa porque a gente não tem coragem de falar sobre isso. E silenciada pelo preconceito, né? Pelas frases, enfim, por toda o conhecimento que a gente tem do preconceito e do estigma que tem sobre esse assunto. É importante demais que as crianças possam falar o que estão sentindo. É muito comum que as crianças pequenas se achem culpadas da situação de morte dos seus pais ou de alguém próximo, né? Criança, é muito fácil criança se sentir culpada, gente. Então, é importante ouvi-las. E é importante falar da morte com as crianças. Mesmo que isso não seja fácil para a gente, né? Falar da morte com as crianças. O que significa para ela morrer. O que significa para ela a morte. É importante que ela possa falar sobre isso. Ficar atento às emoções, às reações, às ideias que ela tem sobre o morrer e sobre a morte. Os adolescentes eles já têm um período de independência, de autonomia, de um repúdio, às vezes, a algumas situações familiares, né? E é muito comum que aconteçam revoltas, recusa ao oferecimento de ajuda. Também é um período crítico. E isso, muitas vezes, essa revolta, essa dificuldade de oferecimento de ajuda, também pode ser visto também como um pedido, muitas vezes, como um pedido de auxílio. Um pedido de auxílio de olhem para mim. Tá? Então, como eu disse, gente, assim, não é fácil. Não é uma questão fácil. Suicídio não é um assunto fácil de tratar, e muito menos como lidar com isso. O que eu posso dizer para vocês, como profissional da saúde, como psicólogo,
como estudioso sobre o assunto, é preciso falar. É preciso partilhar a sua dor. Existe aqui em São Paulo e no Brasil o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. E eles têm os grupos de autoajuda, né? Que tem um grupo que chama GAS, Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio. Sobreviventes do suicídio muitas vezes são chamados familiares que permaneceram, né? E é muito importante que isso seja falado, que os sentimentos, a raiva, a culpa, a angústia, o sentimento de desamparo, né? E o choque, que tudo isso seja partilhado. É importante que se partilhe entre vocês, né? O suicídio, ele não pode... esse fato da pessoa ter morrido pelo suicídio não pode tomar a vida de vocês, né? Isso precisa ser falado, precisa ser trabalhado. Esses sentimentos precisam ser trabalhados, por mais difícil que seja. E se de repente não é num grupo de autoajuda, busca ajuda especializada, né? Eu sou psicólogo, assim, tem outros psicólogos que trabalham também com o tema, mas é importante falar. É importante você partilhar, você poder buscar ajuda especializada, às vezes no serviço público ou mesmo psicólogo particular. É um investimento que você vai fazer em você. É um investimento que você vai fazer para a sua vida, né? Então, busca esses grupos de apoio. Aqui em São Paulo, o GAS parece que é na Vila Carrão. Entra no site do CVV, eles devem ter aí as formas eles têm com certeza a forma de direcionar vocês para esse grupo, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, se você achou ele interessante, se você lembrou de alguém que está passando por uma situação assim, compartilhe esse vídeo, encaminha para essa pessoa. Isso é importante. Isso vai ser importante para ela. Tá? Peço para que você visite a minha página no Facebook, que é a página Discussão, Prevenção ao Suicídio. Né? O endereço da página está aqui do lado também, que eu vou colocar. E se você gostou, curte, compartilha o vídeo e principalmente manda comentários desse vídeo, né, para dizer o que você achou, o que você sentiu, né, se você tenha alguma sugestão também, alguma coisa que eu falei aqui que você acha que não concorda com você, foi diferente, vamos partilhar, isso também vai ser uma ajuda para você, tá bom? É isso, eu fico por aqui e agradeço muito a tua participação. Vou estar postando no canal outros vídeos referentes ao assunto. Se você quiser, manda sugestão de temas também referente a esse assunto que você gostaria de que eu pudesse estar tratando, que a gente pudesse estar discutindo. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.